Após essa aula, você saberá responder quais foram os 7 sinais de avivamento que houve ali na cidade de Éfeso, com a chegada do Evangelho. Também saberá responder de quem é a autoria da carta aos Efésios, qual foi o ano em que essa carta foi escrita e quais são os pontos principais, os temas principais que é abordado nessa carta. E também teremos uma visão panorâmica dos 6 capítulos dessa epístola. Vamos então analisar quem é o autor da carta aos Efésios. Isso fica claro logo no início dessa epístola, pois está escrito: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, em Cristo Jesus. A Bíblia de Estudo Pentecostal aponta quando foi escrito a carta aos Efésios como sendo o ano 62 depois de Cristo, tendo como tema principal Cristo e sua igreja. É importante, antes de adentrarmos profundamente no estudo da carta aos Efésios, conhecemos um pouquinho sobre essa cidade que foi considerada a luz da Ásia. E é isso que veremos a partir de agora. Paulo, na sua terceira viagem missionária, vai ficar 3 anos na cidade de Éfeso. Ele havia saído de Corinto, que era a capital da província da Acaia, e agora está se deslocando para Éfeso, uma cidade da Ásia Menor, que era a capital dessa região. Observe no mapa que está aí na tela. Paulo estava aqui e veio até essa região. Como era a cidade de Éfeso nos tempos bíblicos, é o que nós vamos descobrir a partir desse momento desse vídeo. Por isso, eu peço para você continuar comigo, pois ainda temos que descobrir os 7 sinais de avivamento que houve ali, na cidade de Éfeso, com a chegada do Evangelho. Éfeso era uma das cidades mais estratégicas do mundo, conhecida como o corredor do mundo, tendo mais de 300 mil habitantes. Nessa cidade se encontrava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana, a deusa dos Efésios. Esse templo era a construção mais bela daquela região, um verdadeiro palácio de mármore. O templo dos Efésios levou cerca de 220 anos para ser construído segundo a tradição. Corria na época um dito popular de que o sol nada havia de mais belo em seu trajeto do que o templo de Diana. Embora fosse uma grande metrópole, a cidade ela girava em torno desse templo, atraindo caravanas do mundo inteiro para visitá-lo, tornando-se um local turístico e religioso, a ponto dos nichos do templo se tornarem lembrancinhas, aquecendo todo o comércio daquela cidade. Além disso, Éfeso era uma cidade marcada pela feitiçaria e o ocultismo. Paulo visitou a cidade de Éfeso no final da segunda viagem missionária, por volta do ano 52 depois de Cristo. Em sua terceira viagem missionária, passou lá 3 anos e houve sinais de avivamento ali, que vamos considerar a partir de agora. Só confirma antes se você já está inscrito aqui no canal e ative no sino ao lado, a opção todas as notificações. Bom, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 19, dos versículos 1 até o versículo 20. Nós vamos encontrar dentro desse capítulo os 7 sinais de avivamento que houve ali na cidade de Éfeso. Peço para você me acompanhar, pois se você quer ser um pregador da palavra, trazer uma saudação na sua igreja, nós não podemos ter preguiça de estudar a Bíblia, tá bom? Paulo fala que nós devemos nos afadigar no estudo da palavra de Deus. Então, com a sua Bíblia aberta aí, eu vou te mostrar os 7 sinais de avivamento que houve na cidade de Éfeso, com a chegada do Evangelho. Do capítulo 19, do versículo 1 ao 6, você vai encontrar o primeiro sinal, que é: os novos convertidos receberam o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é quem nos reveste e nos capacita para vivermos uma vida espiritual sadia, onde podemos manifestar o reino de Deus na terra. Então, com a chegada do Evangelho, na cidade de Éfeso, havia alguns discípulos que ainda recém-convertidos não tinham recebido o Espírito Santo. Eu até quero incentivar você que de repente seja novo convertido e ainda não é batizado no Espírito Santo. Busque, porque é uma promessa de Deus para todos aqueles quanto o Senhor chamar.
Se você se considera o chamado de Deus, então tome posse dessa promessa. O segundo sinal de avivamento que nós encontramos aqui no capítulo 19 está no versículo de número 10, porque a palavra do Senhor foi alcançando outros territórios. Quando o evangelho, o avivamento genuíno chega até nós, se cumpre aquilo que está escrito em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O verdadeiro avivamento, ele produz 3 efeitos. Primeiro, para cima, adoração a Deus. Segundo, para dentro, a edificação da igreja. E terceiro, para fora, a evangelização dos povos. O terceiro sinal de avivamento está aqui: os enfermos eram curados. Você pode ver isso no versículo de número 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Já no versículo de número 12 está o quarto sinal de avivamento. Qual era? As pessoas eram libertas. Veja o que diz o texto: a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Vamos aqui para o nosso quinto sinal de avivamento que houve ali na cidade de Éfeso. Versículo de número 18 diz assim, muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Ou seja, o quinto sinal de avivamento é arrependimento, é transformação, é metanoia, é você ser transformado, e nessa transformação você tem uma mudança de rota. O sexto sinal de avivamento é que o laço com o ocultismo havia sido quebrado. Se você ler o versículo de número 19, diz assim: também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados o preço, achou que montavam a 50.000 denários. As pessoas que estavam envolvidas com ocultismo, com magia, vieram na praça pública e queimaram os seus livros de ocultismo, dizendo assim, com essa atitude, que para aquela vida eles não voltavam mais. Isso é um sinal de avivamento. O sétimo sinal de avivamento, e para mim é o mais forte, é o que está aqui escrito: a palavra de Deus prevalecia. No verso 20 diz assim, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Sabe o que isso está nos ensinando? Avivamento começa na palavra, é sustentado pela palavra e é mantido pela palavra. Se tirarmos a palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus, os nossos altares, não teremos mais avivamento genuíno. E já que você está comigo até aqui nesse vídeo, vamos agora para um resumo dos 6 capítulos dessa epístola. Eu peço para você ficar até o final, pois tudo que eu estou te ensinando você pode usar na sua pregação, em uma palavra de saudação. Eu só peço para você deixar um comentário se está gostando, sugerir um novo conteúdo e também deixar o seu like, para que o YouTube possa entregar esse conteúdo para o maior número de pessoas possível. Há 2 temas fundamentais no Novo Testamento. Primeiro, somos redimidos por Deus. Segundo, como nós, redimidos, devemos viver. Esses 2 temas estão resumidos aqui na carta aos Efésios. Os capítulos 1 a 3 de Efésios trata de como somos redimidos por Deus, ao passo que os capítulos 4 a 6 mostra como nós, redimidos, devemos viver. É uma espécie de uma nova sociedade. Capítulos 1 a 3, Paulo ressalta que na redenção pela graça mediante a fé, Deus nos reconcilia consigo mesmo e com os outros que estão sendo salvos. Em Cristo, Ele nos une a um corpo, que é a igreja. O alvo da redenção é tornar a congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Você pode conferir isso em Efésios capítulo 1, verso 10. Porém, os capítulos 4 a 6 consistem em instruções práticas para a igreja sobre como alguém que está em Cristo deve viver em sua vida individual e coletiva. Dentre as 35 diretrizes dadas em Efésios sobre como os redimidos devem viver, destacam-se 3 categorias principais. Primeiro,
Os crentes são chamados a uma nova vida de pureza e separação. Tem que haver uma ruptura com o comportamento das pessoas do mundo. Segundo, o cristão é chamado a um novo modo de viver nos seus relacionamentos familiares e na sua vocação para com o ministério. E em terceiro, o cristão é chamado a manter-se firme contra as astutas ciladas do diabo e as terríveis forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Em resumo, somos convocados a uma batalha espiritual. Há 4 características predominantes nessa epístola. Para a conclusão desse nosso estudo, quero ressaltar uma: a expressão em Cristo. Essa expressão paulina é usada cerca de 106 vezes em todas as epístolas de Paulo, sobressaindo grandemente aqui na carta de Paulo aos Efésios, pois aqui aparece cerca de 36 vezes. Toda bênção e todo assunto prático da vida se relaciona com a expressão está em Cristo. Nós conseguimos romper com a vida velha somente se estivermos em Cristo. Viveremos um diferencial no ministério e no relacionamento familiar somente se estivermos em Cristo. Iremos triunfar contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais somente se estivermos em Cristo. Vamos agora estudar o primeiro capítulo da epístola de Paulo aos Efésios. É só tocar nesse vídeo que está aparecendo aqui. Eu te espero lá. Deus abençoe. Forte abraço.